Boa noite, amados. A paz do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus tocou no meu coração essa noite de terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Agora são precisamente 10h56 da noite. E vamos meditar a palavra de Deus no texto aqui em Gênesis, no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 41, versículo 37. Gênesis capítulo 41, versículo 37. Então vamos lá. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha que interessante, olha a pergunta de Faraó. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Olha que interessante. Somente no teu trono, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a tua terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel e de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo cargo, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Olha que interessante. Como é interessante a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para nossas vidas. Devemos nos espelhar nesse rapaz, por nome José, que ele era hebreu, e aí se tornou um homem do Egito, se tornou governador do Egito. Então, você me pergunta, é muito fácil você dizer, nós dizermos, olha que interessante como é que é a palavra de Deus, nós dizermos assim: José como governador do Egito, mas a gente não sabe o que José do Egito passou desde a sua mocidade, da sua criancice. Somos nós. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa rico, né? Com muitas glórias na terra, né? Aquela pessoa cheia de felicidades, né? Cheia de sonhos realizados, mas você não vê o que aquela pessoa passou no passado, as lutas que aquela pessoa passou no passado. A gente não vê isso. Olha que interessante. Por isso que nós possamos ter essa palavra de hoje como uma reflexão de vida, como um ensinamento para as nossas vidas. Porque mesmo que venham as batalhas, venham as lutas contra nós, como veio para José quando era jovem,
José sofreu muitas perseguições, entendeu? José esteve por muitas aflições, muitas teve os seus irmãos o odiaram, tiveram inveja de José. Então, olha que interessante, né? Porque José passou por muitas batalhas em toda a sua vida. José passou por muitos percalços na sua vida. José, em Gênesis, Jacó amava mais José do que os seus filhos, seus outros filhos. Por isso José era invejado por seus irmãos. José era filho da sua velhice. Por isso seus irmãos o odiavam. Você, em sua família, você já se sentiu inferior aos seus irmãos? A sua família, você já se sentiu inferior? Assim José era, nos tempos da sua mocidade. José se sentia inferior, porque os seus irmãos o faziam ser inferior. Então Deus estava com José, mesmo que sua família, seus irmãos estavam contra José, mas Deus estava com José. Entendeu? Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é as suas batalhas nas suas vidas, mas Deus sabe qual é a minha e os meus e os seus problemas. Deus está contigo. Não pereça, não caia. Permaneça na fé. Tenha fé. Porque mesmo que venham as batalhas, as aflições em nossas vidas, Deus está conosco. E José não foi diferente. Porque o que José passou, ninguém quer passar. Olha que interessante. Então José, na sua mocidade, na sua juventude, na sua adolescência, José, ele teve muitos percalços, muita inveja tiveram dele, de José. Mas José estava com Deus. José estava com Deus. Então, veremos aqui alguns versículos na Bíblia que são assim, eu particularmente relacionei e comparei com as histórias de José. Vamos aqui nos versículos em Salmos 27, 10, que fala: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem ou desampararem, o Senhor me acolherá. Então, mesmo que venham as aflições, mesmo que venham as invejas da nossa família, mesmo que meu pai ou sua mãe, meu pai e minha mãe, o seu pai e sua mãe te abandonarem, Deus está contigo. Deus estava com José naquele momento. Momento de aflições, momento de humilhação, momento de angústias. José foi preso injustamente. Primeiro percalço na vida de José. José, ele foi invejado pelos seus irmãos. Segundo percalço, José foi jogado em uma cisterna, em um buraco. Eles tentaram matar José. Os seus próprios irmãos tentaram matar José. E José teve sonhos, porque Deus estava com José desde do seu princípio, do início do seu nascimento de sua vida. Deus estava com José. Então José teve sonhos. O primeiro sonho que José teve, porque por causa desses sonhos foi que seus irmãos passaram a odiar José. Entendeu? Então José, em Gênesis, capítulo 37, verso 5, José teve o seu primeiro sonho. José teve um sonho e sonhou que estava com seus feixes e ficavam em pé. Seus feixes ficavam em pé. E os feixes de seus irmãos
o arrodeavam e se inclinavam perante os fechos de José. Então José, quando teve esses sonhos, contou a seu pai, depois sua mãe, e depois foi contar a seus irmãos. Por isso eles o odiaram, porque eles todos eram mais velhos que José, e José era o filho da velhice de seu pai. José era o filho mais novo, era o filho da velhice de seu pai. Por isso seu pai o amava mais do que os outros, e aquele lhe trouxe uma inveja para os seus irmãos. Entendeu? E o segundo sonho que José teve é em capítulo 37, Gênesis, versos 9. Está lá em Gênesis. Você vai encontrar lá. José teve o seu segundo sonho também. José sonhou que a lua, o sol e a lua e 7 estrelas se inclinavam perante a ele. Então, esses sonhos foi que trouxe o ódio de seus irmãos a José. Então, mesmo que nós sejamos rejeitados pelos nossos irmãos, por nossa família, mas Deus está conosco. Deus não te abandona. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus tem um propósito. Não se esmoreça. Não se enfraqueça. Mantenha sempre de pé e com a cabeça erguida, porque Deus está contigo. Então assim foi José. José, em Gênesis 37, versos 24. Tomaram José e o lançaram em uma cisterna. Viram que uma caravana de ismaelitas se aproximavam. Então eles decidiram entregar José aos ismaelitas. Olha o que eles fizeram. Eles entregaram José, o seu próprio irmão, como escravo. Venderam ele como escravos aos ismaelitas. Ismaelitas levaram eles cativo para a terra do Egito. Mas não sabiam eles que ali era a seu favor aquilo ali. Ali era a seu favor. Todas aqueles ódios, aquela inveja que eles tinham de José, aqueles que eles tentaram matar ele. Ali Deus estava com José, ali favorecia a José. Lá em Romanos capítulo 8, 28, a Bíblia fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você vá atrás da palavra de Deus, se você sai do conforto da sua casa para ir às igrejas, para ver a palavra, para ouvir a palavra de Deus, Deus está contigo. Então todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus de verdade. Entendeu? Então assim foi com José. Assim foi com José. Deus estava com José. Por isso José passou por vários percalços em sua vida. José foi odiado por seus irmãos. José foi preso injustamente. José foi acusado por assédio à mulher de Potifar, onde José estava preso no Egito, depois que os ismaelitas os levaram para o Egito. Mas o interessante é ver que Deus estava com José. Então em Gênesis capítulo 40, versos 13, José estava preso ali. Já depois que a mulher de Potifar já tinha acusado ele de ter assediado ela. E José estava ali nos poderes de Potifar. Potifar era o comandante da guarda de Faraó. Potifar era o comandante da guarda de Faraó. Por onde aonde José estava preso, que quando os seus irmãos os venderam para os ismaelitas
os ismaelitas levaram ele cativo para o Egito. E lá ele ficou preso sobre o poder do comandante da guarda de Faraó, que era Potifar. E naqueles dias, a esposa de Potifar, perdão, a esposa de Potifar viu que ele era um moço, um rapaz jovem, vistoso, ela se interessou por ele. Então ela tentou assediá-lo. Mas José não queria. José amava a Deus de verdade. José sabia do seu propósito que Deus tinha com ele. José sabia que aquele sofrimento não era à toa. José sabia que Deus estava com ele. Então olha o que José disse. Seria eu. Ela fez uma pergunta para ele. Ela disse para ele que queria ficar com ele. Então ele falou para ela: seria eu tão terrível, falando assim, mas seria eu tão terrível de pecar contra meu Deus e contra o meu Senhor, que é o Potifar? Então José disse isso para ela: eu não pecarei contra meu pai e meu Senhor Deus e nem contra Potifar. Então ela se dignou com aquelas palavras dele, e ela chamou os guardas e disse para os guardas que ele tinha tentado assediar ela. Ela até rasgou as vestes deles. Então foi assim que José foi perseguido, o tempo todo perseguido, até se tornar governador do Egito. Olha só, um hebreu se tornando governador do Egito. Porque o povo do Egito odiava os hebreus, porque os hebreus, eles acreditavam no Deus que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Entendeu? O povo do Egito não acreditava em Deus, eles tinham vários deuses. Então é muito interessante a história de José, porque quando José estava preso, ali depois do assédio lá, que a esposa de Potifar tentou assediá-lo, José foi preso, continuou sendo preso de novo, porque o Potifar tinha soltado ele, né? E aí ele prendeu ele de novo. E naquelas prisões ali, todas aquelas prisões, desde quando José foi vendido injustamente pelos seus irmãos aos ismaelitas como escravo, desde aquilo ali, aquelas coisas cooperavam para o bem de José. Todas aquelas humilhações que eles faziam com José, aqueles ódios que os irmãos dele tinham contra José, aqueles açoites que eles batiam muito nele na prisão, tudo aquilo ali cooperava para o bem de José, para José ser o governador do Egito. Já pensou você sofrer, entendeu? Sofrer bullying, qualquer coisa na sua vida, no seu serviço, no teu trabalho, na tua vida familiar, você sofrer bullying, você sofrer perseguições. Mas Deus está contigo. Eu não sei qual é o teu problema, mas Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Então mesmo que você passe por aflições, por sofrimentos dentro da sua própria família, dentro do seu convívio na sua família, no teu trabalho, na tua vida, nos teus que se dizem ser amigos da rua, mesmo que você passe humilhações, mas creia que Deus está ali contigo, Deus está guiando teus passos. Então foi assim a vida de José o tempo todo, até ele se tornar rei do Egito, um hebreu se tornando o rei do Egito. Então, interessante, quando José estava preso, naquela prisão, foram presos o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles eram servos de Faraó naquele tempo. Então estavam fazendo coisas erradas no palácio de Faraó, e Faraó os prendeu. Eles foram parar aonde? Aonde José estava na prisão. Então ali eles conheceram José. E eles estavam sonhando, tiveram sonhos ruins, sonhos que eles não eram do agrado da pessoa, entendeu? Então eles tiveram sonhos ali que atormentadores, entendeu? Então, em capítulo 40, versos 13, a palavra do Senhor fala: o sonho do copeiro-chefe. O sonho que o sonho do copeiro-chefe.
O copeiro-chefe sonhou, mas o padeiro-chefe, eles sonharam, que tiveram aqueles sonhos que não eram dos seus agrados. E eles não conseguiam entender aquele sonho. Mas José estava ali porque ele era um servo de Deus, ele era uma ferramenta de Deus para interpretar aqueles sonhos. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo aquilo ele contribuía para o bem de José no futuro. Já pensou você passar por aflições, passar por algumas coisas que eu acabei de mencionar? Mas tudo estará cooperando para o bem, para o seu bem, o bem daqueles que amam a Deus. Então, o copeiro-chefe teve um sonho e José interpretou aquele sonho. Olha o que José disse para ele. O sonho do copeiro-chefe, José disse para ele, eu sonhei, o copeiro-chefe sonhou. E José disse para ele, interpretando o sonho, José disse, dentro de 3 dias, você será reintegrado a seu cargo pelo faraó. Então aquele sonho foi maravilhoso para o copeiro-chefe. Você queria ter um sonho desse? Você já sonhou em sua vida? Você já teve vontade de realizar o seu sonho? Pois creia em Deus que você vai realizar seu sonho. Mas você tem que fazer a vontade de Deus, tem que ter paciência. Faça a vontade de Deus que você vai realizar seu sonho. Não julgue Deus, não reclame, não seja desonesto, tenha fidelidade, tenha fé com Deus que Ele vai dar o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai realizar teu sonho. Então seja assim, seja como José do Egito, que era um hebreu. Então José disse ao copeiro-chefe, você será reintegrado ao seu cargo por faraó. Então o sonho daquele é maravilhoso. E o padeiro-chefe disse o seu outro sonho, o outro padeiro-chefe, o copeiro-chefe do primeiro sonho, e o segundo sonho foi do padeiro-chefe. Disse o seu sonho a José, e José interpretou o seu sonho. José disse para ele que dentro de 3 dias, Faraó irá cortar sua cabeça será cortada dentro de 3 dias. Então, foi isso que aconteceu. A cabeça do padeiro-chefe foi cortada. E os animais comeram as suas carnes. Então foi assim. E olha que interessante. Em capítulo Gênesis 40, versos 9, a palavra de Deus diz: então disse o copeiro-chefe a Faraó, lembrei quando estava na prisão que fui reintegrado a mim o cargo de seu escravo hebreu, de um escravo hebreu. Então, o copeiro-chefe esqueceu, o padeiro-chefe esqueceu de José do Egito, porque quando José revelou seu sonho para o copeiro-chefe, José disse para o copeiro-chefe, lembra-te de mim quando estiver com Faraó, para que eu saia daqui, porque eu estou sofrendo muito aqui. Mas o copeiro-chefe não lembrou de José, aquele que revelou seu sonho. Será que nós seremos mal agradecidos se alguém nos ajudar de alguma forma? Futuramente iremos recompensar aquela ajuda que aquela pessoa nos deu? Será que possamos ser assim? Então o copeiro-chefe não foi assim. Ele não lembrou de José. Mas só que aquilo ali cooperou para o bem de José, para José ser o governador do Egito. Porque se ele tivesse lembrado de José naquele momento que ele encontrou o faraó, se reencontrou com o faraó, que ele foi reintegrado ao seu cargo, José ele iria ser um padeiro. Mas esse não era o propósito de Deus na vida dele. Esse não era o propósito de Deus na vida de José.
propósito de Deus na vida de José era ser o governador do Egito. Então, foi melhor para José que ele não teve lembrado de José. Então, ele lembrou de José na hora que teve ali aquela reunião no palácio, porque Faraó estava tendo muitos sonhos, muitos pesadelos. Então, Faraó não conseguia entender aqueles sonhos. E Faraó convocou todos os seus oficiais, todo aquele povo do Egito, todos os seus comandantes, todos os seus soldados, convocou todos a eles para uma cerimônia, para uma reunião no seu palácio. E José estava preso dentro do palácio naquela hora. E olha que interessante. José estava preso. E quando o padeiro-chefe, copeiro-chefe, disse para Faraó que José sabia interpretar sonhos, olha o que ele disse. Tem um servo de Potifar que ele é um escravo que está preso. E ele sabe revelar sonho porque ele revelou meu sonho. Olha a hora que José foi beneficiado pelo copeiro-chefe, na hora que ele iria ser o governador do Egito. Então, lembra-te, quando eu li a Bíblia, que a passagem, José como governador do Egito, lembra agora que José passou, tanto de sofrimento que José passou. José foi humilhado pelos seus irmãos, entendeu? José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas tudo aquilo cooperava para o bem de José. José foi humilhado, foi massacrado na prisão. A mulher de Potifar, que era o comandante da guarda, ela o acusou de assédio, sendo que ela que estava assediando ele. Mas tudo isso cooperou para o bem de José. Não é interessante? A palavra de Deus, quando... É muito linda a palavra de Deus. E José... quando José estava na prisão ali naquele momento, que o copeiro-chefe falou para Faraó dos seus sonhos que ele tinha revelado, então Faraó mandou chamar José. Então eles foram lá buscar José na prisão, lavaram, deram um banho nele. Então José, quando foi entrando ali com Potifar ia levando José ali à presença de Faraó, e Potifar pediu para José se ajoelhar perante Faraó. Mas olha o que José disse. Olha o que José disse. Mesmo correndo risco de morte, correndo risco de qualquer situação, José disse que não iria se ajoelhar para Faraó, porque José só se ajoelhava perante Deus, nos pés de Deus. Olha que interessante. Olha a fé desse homem. Olha a coragem desse homem. Deus ama aqueles que têm fé, têm coragem. Entendeu? Então foi assim. José, foi desse jeito. A vida de José foi isso. José foi integrado governador. Aliás, José foi aceito como governador do Egito, o homem segundo o comandante do Egito. Acima do governador, só José poderia dominar o Egito. Então, José disse para Faraó que seria 7 anos, o sonho de Faraó seria 7 anos de fome, e depois, posteriormente, 7 anos de 7 anos de abundância, 7 anos de muita de fartura, e posteriormente 7 anos de fome. Então José disse para Faraó: você teria que escolher alguém para tomar de conta, para gerenciar tudo. Então Faraó disse: a quem eu escolheria aqui dentro desse palácio que tem o Espírito de Deus, a não ser você? Então Deus colocou José como o homem mais poderoso do mundo naquela época do Egito. O segundo governador do Egito. Então, foi isso que aconteceu. José se tornou governador. Então, todas aquelas
batalhas, aquelas lutas que aconteceu com José, era para o bem de José, para José se tornar o governador do Egito. Então, gente, essa foi a palavra de hoje, palavra da verdade, palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, clamo, Senhor, por Ti, meu Pai.